Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho 2. Finalmente, depois de quase uma semana sem postar aí, né? Complicado. Nem no canal de games eu tava postando, não tava tendo tempo nem pra jogar. E quando eu tava jogando Crimson Desert, cara. Porra, complicado. O jogo é bom, fazer o quê? Enfim, senhores, o vídeo de hoje é trazido a vocês através de 3 doações. E se preparem, tá? Já vou dar um aviso a vocês, porque invocaram novamente o Esoteruja aqui no canal. Os caras querem que eu fale sobre teologia, então vai ser complicado. Senta que lá vem a história. E se você é ateu, se você é agnóstico, não gosta muito desse tipo de conteúdo, é melhor que você saia e não assista, certo? Então eis o que o primeiro doador, o Oblizeiro, tem a dizer. Na verdade, ele mandou um texto aqui enorme, gigantesco, babilônico, que ele fala sobre a ontologia da liberdade em relação principalmente ao criacionismo, pelo que eu vi aqui. Ultrapassou os 2.500 caracteres, me alugou legal aqui. Eu passei até uns dias pensando sobre isso e fiquei com a preguiça do caralho de gravar. Mas enfim, eu vou levar em consideração esse assunto aqui e vou falar sobre ele, junto com os outros assuntos, as outras promoções, em luz do que está acontecendo atualmente aí no Bostil, né? E tá sangrando aqui pra Austrália também, tá complicado, tá? A lei Felca. Botaram uma porra de uma lei Felca aqui também, cara. Essa parada é supranacional, eu tô falando. Os seus senhores aceleracionistas querem que isso aconteça, isso vai acontecer e você não pode fazer nada a respeito disso. Tô tendo que botar minha fuça. Na verdade não tô tendo, né? Eu uso VPN. Mas eles estão querendo que eu bote minha fuça pra baixar mod, cara, no Nexus Mods. Pois é, sim. Eles botaram uma lei Felca aqui na Austrália também, tá de fuder. Bom, se serve de consolo, né? Lá ele. Vocês podem se acalmar aí porque a pinimba tá entrando no Tobias de todo mundo no ocidente. Enfim, a segunda doação é do usuário Medinho, e eis o que ele tem a dizer. Olá, Coruja, gostei muito da sua abordagem religiosa no vídeo sobre Breyer e as feministas. Queria que essa doação servisse de incentivo para que você desenvolvesse mais o assunto e relacionasse a religião, teoria da Red e os homens seguindo seu próprio caminho. Um pequeno relato meu. Eu estava em uma sensação de medo recentemente, daí o nome, né, de usuário, achando que iria morrer, que me fez me reaproximar de Deus, ler a Bíblia para tentar compreender o que eu deveria fazer e como viver. Confesso que rezei e pedi para a salvação e senti uma sensação muito boa. Entendi que a mensagem de Jesus é bem simples, é literalmente só duas, né? Ame o próximo como a si mesmo e Deus acima de todas as coisas. E que muitos pecados ditos pela igreja e religiosos não estão nítidos na Bíblia e são interpretações movidas por interesses próprios. Cito como exemplo a teoria da prosperidade e a igreja católica justificando a escravidão de negros. Cara, eu vou dizer uma parada aqui que vai irritar muita gente, mas a igreja católica é herética, tá? A igreja católica já está dominada pelos senhores aceleracionistas, os quais eu não posso nem dizer o nome, é a galera da ilha, né? Pra bom entendedor, meia palavra basta. Os caras são marianistas pra caramba, são ceitistas no fim das contas, porque não aceitam nenhum tipo de crítica e sempre tem algum tipo de retórica pra justificar a adoração de imagens, a oração a mortos, essa coisa de santo, e santo aqui, santo ali. Ah não, porque isso não é adoração, isso é hiperdolia, pareidolia, não sei o que, dolia, porra. Mas na prática é adoração, é veneração a imagens, é oração a mortos. Na prática os caras beijam pé de estátua. Não assume só a escritura, na prática o magistério fica acima da Bíblia. Essa coisa de apostolicismo sugerem que há algum tipo de sucessão papal. O marianismo também, essa adoração a Maria, é o que inevitavelmente leva ao feminismo. Essa coisa do cavalheirismo, essa projeção do ímago materno, essa coisa do complementarianismo também leva os homens a serem sedentos demais pela presença feminina, achando que não são completos sozinhos. Aí leva ao universalismo da salvação, que é uma coisa que a Bíblia também nega completamente. Leva ao comunismo espiritual também, que a Bíblia nega completamente. Leva os guris a começarem a achar que precisam de uma mulher para se sentirem completos, que eles não são completos sem uma mulher. Faz eles sentirem uma necessidade de mulher para se sentirem complementados e tal. Então, assim, é um monte de erro. Veja, o evangelho também, o protestantismo, ele tem um monte de erro culturalmente falando. As diversas denominações, as loucuras de pastoreio aí, pastora e dança e canto. As igrejas, no geral, de todos os lados, elas estão todas destruídas e cheias de escândalo, de verdade. Eu particularmente vou pela sola escritura, entendeu? Na Bíblia tem tudo que eu preciso saber, é o que eu estudo e eu sou um desigrejado, cara. Eu vou por isso, tá? Mas vamos continuar. Essa é a minha percepção, essas são as minhas críticas. Posso estar falando merda? Posso, mas essa é a minha opinião no momento. Continuo estudando e nunca vou parar de estudar, mas vamos continuar aqui ao e-mail do Medinho.
Ele continua: o seu vídeo dizendo que a salvação é individual foi ao encontro do que eu pensava. Ainda tenho muitas dúvidas e, assim como você, pretendo continuar estudando. Algumas das minhas dúvidas atuais são: por que algumas pessoas boas sofrem ou têm finais de vida desastrosas? Será que elas de fato eram boas? A época de Jesus era bem diferente da nossa atual, em que o casamento e o sexo eram sagrados, mas hoje não são mais. Como alguém temente a Deus deve se comportar perante a isso. Não vejo como uma violação de leis básicas de Deus, a menos que seja algo envolvendo violência, mentira ou sabotagem. Mas é só uma visão inicial. Uma pessoa ateia que não faz mal aos outros e pratica o bem também seria salva e iria ao reino dos céus. Enfim, espero novamente que essa doação possa suscitar um belo debate. Anseio por ler as contribuições da comunidade nessa seção de comentários. Espero que ninguém entenda essa doação como um ataque pessoal ou algo do tipo. Que Deus abençoe aqueles que seguem seu próprio caminho. Eu já consigo ver vários erros aqui nas perguntas que ele fez, tá? Ateu não será salvo. Quem não professa a Jesus Cristo como seu Salvador e Redentor não é salvo. A Bíblia é muito clara a respeito disso. Boas obras não salvam ninguém. Boas obras não salvam ninguém. Você pode ser uma pessoa muito boa em vida e ainda ir para o inferno, pelo que eu entendi da Bíblia, tá? Pelo que eu estudo de soteriologia, que é a doutrina da salvação, a filosofia e a doutrina da salvação, você precisa professar a Jesus Cristo como seu Salvador e Redentor, arrepender-se de todos os seus pecados, amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, tá? Essa é a soteriologia básica. Está escrito em Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Quem não crer não será salvo, cara. Ateu não será salvo. Romanos 10:9. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Outros erros também, que eu interpreto aqui no e-mail do Medinho, eu vou falar mais à frente, mas deixa eu ler aqui o último e-mail do... ele botou Coruja Pio. Vamos lá. Ele diz aqui o seguinte: olá, Coruja, gostaria de propor uma reflexão sobre a ciência moderna em que, ao meu ver, não é apenas um método, mas sim uma religião, que inclusive foi criada pelas elites para controle social. E só para deixar registrado, não estou falando de forma conspiratória, é apenas a minha opinião. Meu argumento central é que no passado as sociedades se organizavam e funcionavam através de um sistema politeísta. Em outras palavras, era a criação de que forças... Criação de que... Crença, eu acho, né, que ele botou aqui. De que forças externas como deuses pagãos perpetuavam a vida das pessoas. E hoje este conceito não existe mais. E até mesmo a religião mais conhecida do Ocidente, nos dias de hoje, nem dá mais para se chamar de religião, se observarmos como os seres humanos se comportam. Enfim, o ponto que quero chegar é que trocamos esse sistema de criação por um outro, chamado ciência, neurociência e psicologia, que trouxe também a ideia de responsabilidade pessoal, pois no primeiro sistema, como pessoas transferiam suas vidas a coisas que elas não podem controlar, hoje é imputado que o indivíduo tem controle total sobre sua raiva, sua tristeza e suas ações. Assim como na religião, a medicina muitas vezes impõe protocolos questionáveis. O paciente não é um ser com história, mas um conjunto de sinapses e genes que precisam de ajuste químico. Se você está triste ou doente, o problema é seu DNA, seu desequilíbrio químico e etc. Nunca da sociedade doente ao seu redor. Isso nos torna dependentes de autoridades médicas e farmacêuticas, impedindo a união coletiva para mudar as causas reais de sofrimento. O sistema também nos faz acreditar que os tempos nos controlam, para nos sentirmos culpados e trabalharmos mais, quando na verdade estamos apenas sendo consertados para continuar produzindo. Sei que este relato não está escrito na linguagem focada ao masculino, mas de vez em quando temas com devaneios caem bem neste canal. Te acompanho há um bom tempo e gosto da sua opinião. Talvez este assunto seja... Porra, ele escreveu muito mal esse e-mail aqui, cara. Pelo amor de Deus, ouvintes, passem por um IA. Joga o texto no IA e pede para ela consertar o texto para vocês, fica difícil para mim interpretar, cara. Eu já fiz diversas correções aqui ao longo do texto, enquanto eu tô falando, mas tá difícil, hein? Mas tá difícil. Ele diz, talvez este assunto seja caso bem com colecionismo. Colecionismo? Não sei se irá compreender meu ponto de vista, mas tentei ser objetivo. Agradeço sua atenção e aos ouvintes. Espero que o texto seja legal.
Só pra deixar claro, 50 minutos é shorts. Porra, tá de sacanagem. Querem escravizar a porra do Corujinha mesmo, querem botar na minha cloaca. Vai lá, trabalha, vagabundo. Trabalha. Mas enfim, lembrando a vocês, senhores, que se quiserem promover um vídeo aqui no canal, o link tá aqui na descrição, no comentário fixado. Se vocês gostarem do conteúdo, deixem um like, se inscrevam, ativem as notificações, compartilhem o vídeo somente com caras da bolha. Só conversem sobre esses temas com caras da bolha, porra. Pelo amor de Deus, Mask Pio aí. E podem ficar à vontade na seção dos comentários, como sempre. Beleza, vamos falar sobre o conceito de liberdade, principalmente em luz da lei de misoginia que está passando aí e das intromissões estatais, da destruição da privacidade e das coerções e cerceamentos que estão acontecendo ao longo do Ocidente aí por parte do Estado, certo? Beleza, o que é liberdade? Muita gente interpreta a liberdade como fazer o que quer, quando quer, como quer. Não é assim, isso é poder, isso é diferente, tá? É diferente de liberdade. Andam juntos e são facilmente confundidos, porque você pode ter liberdade e não ter poder, você pode ter poder e não ter liberdade. Essa é a questão. Como é que eu posso explicar isso para vocês? O conceito ontológico de liberdade, o conceito último, é algo que transcende o ser humano. Não é simplesmente autogerência, não é simplesmente autonomia, não é simplesmente independência. Ontologicamente, a liberdade ela não é algo que o ser humano tem, é algo que ele é. Né? Isso se encaixa claramente no conceito divino, não, teológico de livre-arbítrio, onde nada, absolutamente nada, influencia as suas decisões. Ser livre, o ser humano hoje ele não é livre, ele não pode ser livre, ele é incapaz de ser livre. Dentro do conceito teológico cristão, isso acontece por conta do pecado. Nós somos influenciados pelo pecado, nós temos tendências ao pecado. Então o ser humano ele não é mais livre, entendeu? Ele ainda sofre influências. Então é difícil para nós imaginarmos o conceito último de liberdade, mas vamos fazer esse exercício. Pense um mundo, que esse seria o corpo glorificado, né, dito na Bíblia, o corpo de Jesus Cristo. Um mundo onde seu corpo ele não tem sede, ele não tem fome, ele não influencia você ao desejo da carne, ele não tem tendências sexuais, ele não tem tendências à raiva, ele não tem tendências que te puxam para um lugar. Porque se você é realmente livre, você não vai ter nenhuma influência sobre você. Esse é o corpo glorificado. Na teoria, esse era o corpo que Adão e Eva tinham no paraíso, né? Veja, Jesus também foi tentado, ele foi tentado lá no deserto, né? Então, tentações externas existiam, mas o corpo glorificado, ele não possui tentações internas, sabe? Inclinações à raiva, inclinações à promiscuidade, esse tipo de coisa. Pelo menos é assim que eu interpreto. Posso estar em heresia? Posso estar, mas eu vejo o conceito ontológico e teológico de liberdade como você não ter absolutamente nenhuma influência sobre você. Tentação é diferente de influência, tá? Lembre-se disso. Deixa eu colocar em palavras melhores aqui. O corpo humano ele tem tendências biológicas e, em alguns casos, a gente pode chamar até de determinismos biológicos, como é a fome e a sede. Eu acredito que Jesus Cristo não realmente sentia fome e sede como nós sentimos, porque ele passou 40 dias sem beber água, né, no deserto. Isso é humanamente impossível, mas, né, o cara era filho de Deus. Ele foi tentado pela serpente no deserto, não é? A comer, a beber, enfim, a receber todo o poder, os principados e tal. Então, a tentação estava ali, mas ele não tinha essa tendência, essa influência, né? Ele não tinha o pecado dentro de si, porque era o homem perfeito. Então, dentro da teologia, isso é liberdade. E dentro do conceito de livre-arbítrio, é que nós fizemos mau uso do livre-arbítrio, né? Nós tínhamos esse mesmo corpo glorificado no Éden, e nós fizemos merda, nós comemos o fruto proibido. Daí vieram consequências que foram nos dadas claramente pelo Criador. O conhecimento do bem e do mal e toda a corrupção aos animais, à terra, ao nosso próprio corpo. Nós fomos corrompidos por conta disso e não foi por falta de aviso, certo? Essa corrupção é o pecado. É por isso que nós temos essas vontades, esses desejos, essas tendências ao mal, enfim. Novamente, essa é a explicação teológica da coisa. Já falei, o cara que ele é ateu, meio raivosinho, porque ele tem... Eu vejo que o ateu, no geral, ele não tem um respeito mínimo ao conhecimento da Bíblia para simplesmente se debruçar sobre a coisa honestamente e tentar ler. É muito raro o ateu fazer isso. Tem ateus que leem a Bíblia e conseguem entender a mensagem da Bíblia tranquilamente e continuar sendo ateu? Tem, mas a maioria tem birra com a Bíblia e esse é o problema.
Inclusive, eu deixei de ser ateu porque eu era o ateu consciente. Eu olhava para a parada e falava, cara, isso aqui é um conhecimento tão válido quanto qualquer outro, né? Talvez até mais válido porque é um conhecimento que molda a sociedade, molda a humanidade, molda o Ocidente. Então, tem muita. Esse conhecimento tem muito poder. Eu preciso dar uma olhada mais honestamente para ver o que é. E foi também estudando a Bíblia que eu deixei de ser ateu. Eu passei a ser criacionista. Na verdade, também foi através de estudos de ciências naturais, a concepção de que isso aqui tem que ser criado, sabe? Tudo é muito, muito bem orquestrado para não ter sido arquitetado por uma consciência maior. Essa coisa da coincidência não faz sentido. Assim, probabilisticamente, matematicamente. Não tem como ter sido tanta coincidência assim. As próprias engrenagens do universo não contemplam tamanha coincidência. Nem mesmo o teorema do macaco infinito conseguiria gerar o universo do jeito que ele é hoje. E daí eu fui para evidências arqueológicas, evidências históricas. Assim, a questão de professar a Jesus Cristo como meu Salvador e Redentor não é nem uma questão assim de tipo eu acredito porque eu sinto, sabe? É uma questão puramente lógica. O cara realmente existiu. Tipo, se você acredita em Sócrates, que Sócrates existiu, se você acredita que Aristóteles existiu, se você acredita que Tales de Mileto existiu e que todo mundo estuda esses caras na escola, né? Pô, cara, você não acreditar que Jesus existiu é um absurdo, porque Jesus Cristo é literalmente a figura histórica mais bem documentada da história. Não somente, como também testemunhas a respeito dos seus milagres e os eventos bíblicos também, muitos deles se confirmam arqueologicamente, outros são um mistério, né? Mas muitos deles se confirmam arqueologicamente, historicamente. Então, assim, fala-se de Sócrates, de Aristóteles, de Tales de Mileto, e aí o ateu falar Jesus Cristo não existiu. Pô, é meio complicado isso aí, né? Então, até se você não tem aquela sensação espiritual de, Deus fala comigo, Jesus está comigo e tudo mais, como geralmente os crentes, no geral, eles professam, né? O fato é que, arqueologicamente, historicamente, cientificamente, é impossível, se você é honesto, negar a Cristo. A gente tem lascas da cruz, a gente tem a lonça de Longino, né, o soldado romano que perfurou o flanco de Cristo. A gente tem tumbas, tem documentos, tem testemunhas escritas, porra, tem tanta coisa. E aí os caras passaram milhares de anos, literalmente, né, mais de 2000 anos aí cruzando dados. E, cara, o negócio bateu, tudo bateu, entendeu? E até quando você vai filosofar a respeito, você entende que a moral ela é objetiva. Então ela precisa de um ser objetivo para existir. O conceito de dignidade, por exemplo, foi o que me levou, inclusive, ao criacionismo. Tá, você busca dignidade, você busca liberdade, você busca moral, bondade, etc. Mas em relação a quê? Essa é a questão. Muita gente diz, inclusive, Coruja, eu consigo ser moral, eu consigo ser bom sem precisar ser criacionista. Mentira, ninguém é bom sem Deus, verdade seja dita. Porque a bondade ela tem que vir em relação a alguma coisa, a relação a algo objetivo. O cara simplesmente dizer, eu não preciso ser cristão, ou não preciso acreditar em Cristo ou em Deus, para chegar à conclusão que o certo é não fazer com o próximo aquilo que eu não quero que seja feito comigo mesmo. Mas veja só como essa subjetividade vai falhar em algum momento. Foi algo que eu falei no Código do Coruja também, que a filosofia individualista, ela parte dessa filosofia cristã de que você primeiro precisa se amar para amar ao próximo. Por exemplo, e se você for um cara que se odeia, você se corta, você gosta de tomar porrada, você é um masoquista, como é que você vai amar o próximo se você se odeia, né? Como é que você vai encher o balde do próximo se o seu tá vazio? Daí tu pensa, se você levar ao pé da letra a questão do meu próximo como a si mesmo, tu pensa, pô, eu gosto de tomar porrada, sabe? Eu gosto de me cortar. Isso significa que se eu gosto disso, se isso é bom pra mim, também é bom pro próximo. Dentro dessa filosofia do ame ao próximo como a ti mesmo. E veja que, obviamente, isso é uma extrapolação, né? Isso, obviamente, só um doente consegue pensar. Mas se você não atrela a sua moral a algo objetivo, a algo, uma coluna ontológica, vamos botar assim, a algo maior do que você vai fazer com o próximo aquilo que você gosta que seja feito com você. E o próximo pode não gostar daquilo que você faz consigo mesmo. Ou pelo menos abre subjetividade para você se comportar dessa forma, ou interpretar dessa forma. E é aí que eu digo,
muitos de vocês, até mesmo ateus, agnósticos e tudo mais, eu não estou aqui tentando converter ninguém, tá? Mas é o fato que vocês seguem uma moral judaico-cristã. Cara, todos vocês, ou pelo menos eu espero que todos vocês, tenham uma ojeriza máxima a ser corno, não é? É uma moral judaico-cristã, porque o casamento ele é uma coisa cristã. Claro, neopagãos vão dizer que, na verdade, antes do cristianismo já haviam tribos nórdicas que faziam tratados monogâmicos que acabaram se tornando depois o casamento cristão. Muitos vão até dizer que foi roubado, o cristianismo roubou essa negociação social aí, esse tratado social, e se apropriou dele e transformou em casamento cristão. Só que isso está certo até certo ponto, ou pelo menos parece estar certo, porque, de fato, existem evidências históricas de civilizações pré-cristãs que já faziam tratados monogâmicos, como a própria Grécia, né? Só que esses tratados monogâmicos, eles não tinham o caráter do casamento cristão em específico. Era muito mais um conceito de lógica social, uma gestão social para fazer as coisas funcionarem na época. Não tinha o caráter transcendental que o casamento cristão tem. O casamento cristão ele tem um caráter transcendental porque o cristianismo funciona nas vias transcendentais. O cristianismo ele entende que o ser humano, pelo ser humano, não é suficiente. Você não consegue ser bom por si só, você não consegue ser bom somente para ter cidadania, para ser um cidadão funcional, por questões sociais, você não consegue ser fiel a um parceiro dentro de um casamento única e exclusivamente porque aquilo é o bem para a sociedade, ou o bem para outra pessoa, ou o bem para si mesmo. O fato é que, de verdade, a real bondade, a real fidelidade, a real liberdade, dignidade, moralidade, ela só existe de fato quando você transcende tudo isso e começa a perceber que isso vai além de si. Você não é simplesmente moral porque você quer funcionar na sociedade. Você não é simplesmente moral porque você não quer fazer mal ao próximo, porque isso não é suficiente. É um sustentáculo muito fraco. E isso eu digo não necessariamente de um ponto de vista teológico, eu digo de um ponto de vista da natureza humana mesmo. Porque, por exemplo, se você é moral somente para funcionar bem em sociedade, quando a imoralidade ela não for prejudicar a sociedade, você vai ser imoral livremente. Ou se ninguém estiver olhando, você vai ser imoral. Então a própria psicologia humana, ela precisa, se ela for realmente assim, se você quiser realmente ser bom de verdade, não só bonzinho, entendeu? Claro, se você só quer ser bonzinho, só quer funcionar na sociedade, você só não quer ser punido pela sociedade, não vou roubar porque isso dá merda, não vou matar porque eu posso ser preso. Aí tá de boa, aí você não precisa de Deus para isso, né? Mas se você quer realmente ser bom, né, se você quer transcender o conceito de bondade, liberdade, dignidade e tudo mais, você entende que você precisa temer a algo maior do que si mesmo, maior do que as criações humanas, maior do que a punição humana. Você precisa estar em constante vigilância. Só que você não é capaz de vigiar a si mesmo. Porque uma hora você vai falar, quer saber, eu vou cometer uma imoralidade aqui que se dane. Porque se só você vigia a si mesmo, então você vai abrir concessões para si mesmo, né? Por isso que o cristianismo ele funciona na base da humildade, né? Você não é capaz, tá ligado? Porra, você não consegue nem fazer uma dieta sem roubar aqui, sem roubar ali. Você não tem nem força de vontade para cumprir suas próprias promessas que você faz para si mesmo. Então você é falho, você é finito. Você precisa de algo transcendental. Então, o cristianismo ele funciona nessa base, na base da humildade. Você é um merda. É foda, né, dizer isso. Porque também pode ser muito mal interpretado. Acaba sendo um auto-ódio em muitos dos casos. Eu percebo, assim, dos caras ficam dizendo eu sou um pecador imundo, eu sou um merda, eu não mereço nada e não sei o quê. A graça merecida, ela, assim, o conceito de dignidade entra nesse conceito da graça merecida também. Então, não é simplesmente um autoflagelo de você ficar se humilhando assim de forma depressiva. É a admissão das suas próprias incapacidades e da sua finitude. Só que o conceito de dignidade, eu vou chegar lá, calma aí que é muita coisa na minha cabeça. Novamente, você é falho, você é finito, você precisa de algo te vigiando, algo maior do que você te vigiando com um conceito de moral
absoluto, objetivo, para que você seja transcendentalmente bom. E a psicologia humana precisa desse conceito. Se você pensar o suficiente a respeito da ontologia da moral, da ontologia da bondade, da ontologia da dignidade, você vai perceber que você precisa de algo além de si. Isso é o que Santo Agostinho explica na Suma Teológica. Ele disse que o ser humano tem dentro de si uma fome divina, parecido com o que Dostoiévski vai dizer séculos à frente a respeito de dentro do homem haver um vazio do tamanho de Deus. Então, essa nossa necessidade de uma moral perfeita é uma evidência em Santo Agostinho de que nós meio que clamamos a Deus, ou nós queremos nos aproximar de Deus de alguma forma. E é o que a gente tenta fazer com o nosso sistema legal, né? Com a lei dos homens. Só que a lei dos homens é falha pra cacete. Você vê, por exemplo, essa lei da misoginia aí, né? Ela tenta proteger as pessoas, ou até vem com premissas assim que parecem funcionais, parecem justas, mas acaba criando cada vez mais injustiça, cara. Toda lei que o ser humano cria é disfuncional pra alguém. Sabe? Alguém se ferra por conta dessa lei. Então, nenhuma lei humana é perfeita. Mas o conceito de perfeito, de alguma forma, é concebível para nós humanos. Uma lei que seja perfeitamente justa. Uma punição que seja perfeitamente cabível. Que seja perfeitamente proporcional. Só que nós somos incapazes de criar essa punição, essa lei. Daí o conceito cristão de que a vingança pertence a Deus. Então deixa a vingança na mão dele que ele resolve. Isso pode cair numa má interpretação também, é muito comum, tá? Que caia como covardia, sabe? A incapacidade de fazer justiça, de ir lá e se rebelar contra o mal. E até mesmo fazer as pazes com o mal de uma forma consentida, né? Fazer concessões ao mal. Só que a Bíblia, principalmente no Velho Testamento, na lei de Talião, por exemplo, ela é a favor da pena de morte, cara. É olho por olho, né? Ou na lei de Moisés, era instituída para homicídio, sequestro, adultério e blasfêmia. Gênesis 9.6. Como é que era? Quem derramar o sangue do homem, pelo homem terá seu sangue derramado, algo assim, né? É isso que eu digo. Muito frequentemente o cristianismo ele é associado a essa, ou não associado, mas ele foi transformado através de secularizações, enfim, más interpretações, e só covardia mesmo, né? Como comunismo espiritual, onde todos nós somos justos, ou todos nós seremos salvos, sabe? Más interpretações a respeito de que todos somos filhos de Deus, todos temos uma alma, ou um sopro divino, toda a nossa vida, toda a vida tem valor, só que a verdade é que nem toda a vida tem o mesmo valor, tá? É polêmico dizer isso, mas assim, ações têm consequências, e essas instaurações, elas foram colocadas ali no Gênesis, né? Comeu do fruto proibido, meu irmão, você vai ter que pagar ali de alguma forma. Então, toda a vida, ela é dada, mas tem pessoas que fazem merda com a própria vida, que escolhem jogar a vida fora, literalmente. Então, assim, quando se diz que toda a vida ela tem um valor semelhante, quer dizer que todo presente ele foi dado, o presente da vida, ele foi dado com a mesma graça, entendeu? Então suponha-se, por isso que até dizem, e tá certo, eu consigo entender isso, que você consegue entender melhor a Deus quando você se torna pai. Suponha que você tem 2 filhos, e você dá a esses 2 filhos o mesmo presente, idêntico, igual. Um deles vai fazer bom uso desse presente, o outro vai fazer merda. Ele vai jogar fora, vai quebrar, enfim, entendeu? Então o presente foi dado com a mesma graça. Mas eles escolheram fazer coisas diferentes com esse presente. Da mesma forma que você não vai dar outro presente se um dos seus filhos jogar esse presente fora ou quebrar, e em muitos dos casos você vai tirar algo dele se ele destratar esse presente, do tipo dar um castigo ou tirar um outro brinquedo dele ou coisa do gênero, uma pessoa que recebeu o presente da vida e fez merda, tipo sequestrou, matou, cometeu adultério, blasfêmia, tem que ter o presente da vida retirado, entendeu? E assim, em luz do que está acontecendo no nosso mundo, o Canadá já botou aí várias passagens da Bíblia como discurso de ódio, né? Então, cara, isso é satanismo, essa porra, não tem outra definição, assim. Isso é o capeta operando, não tem jeito. Claro, dentro do conceito bíblico, porque, veja, quando eu uso esse conceito bíblico, muita gente imagina o capeta como um cara de chifres e um bodinho, né, com cascos e tudo mais, aquela depictação lá de Bafomé. Mas demônios em si, eles não são tão simples assim, né?
Porra, falar sobre demonologia também demandaria um outro vídeo, mas a astúcia de demônios, daí até a etimologia da palavra, vem justamente do entendimento da natureza humana e do entendimento do pecado. Veja só, a Bíblia fala claramente que homossexualismo masculino, e é específico a respeito de homossexualismo masculino, que é engraçado, né? É uma aberração, e isso pode ser interpretado como homofobia. Daí pega-se o conceito de liberdade, que é também dado na Bíblia, né, o livre-arbítrio, e aí fala, você tem liberdade para fazer o que você bem entender. Essa é a lei de Telema, né? A que está lá, inclusive, na Bíblia Satânica, escrita pelo Anton LaVey, faça o que tu queres, há de ser tudo da lei. Esse faça o que tu queres é um conceito de poder e não de liberdade, se você parar para pensar. Porque essa lei, inclusive, ela não fala sobre consequências, do tipo, arque com as consequências dos seus atos. E o poder, o maior poder é a libertinagem, entendeu? É você fazer o que você bem entender e não ser punido. O que é impossível, é literalmente impossível. Toda ação tem consequência. Toda ação tem consequência e isso é um axioma universal. Você pode escapar da consequência, mas alguém sofre essa consequência. Sabe? Pode não ser você, mas alguém vai ter que pagar. A consequência ela simplesmente não desaparece. Você só foge dela, entendeu? Mas alguém paga. Isso é universal. Então, esse conceito de liberdade do tipo, você pode amar quem quiser, que besteira, o cara tá dando a bunda ali, o cara tá se relacionando com pessoas do mesmo sexo, qual o problema? Então, essa é uma má interpretação do conceito de liberdade. E o que não é dito a respeito da relação homossexual, principalmente entre homens? É que essa porra é um vetor de doença do caralho, é que isso é um desvio de sexualidade muito frequentemente associado a abusos na infância, ou outros problemas psicológicos e emocionais, é que isso leva ou é fruto de várias perversões sexuais. A homossexualidade, principalmente entre homens, ela é muito associada justamente a sofisticações sexuais, como várias fantasias e fetiches bizarros, e várias outras disfunções e tal, e tal, e tal, e tal. Isso é uma coisa que ninguém fala, porque, meu Deus, é um crime e tal. Então a astúcia que é estudada na demonologia é justamente esse tipo de manipulação, tá ligado? E aí pega-se, no Canadá, por exemplo, já estão, eu não sei se estão contemplando isso ainda ou se já passaram, mas se você citar certas passagens da Bíblia, veja só que o islamismo pode, né? Você falar do Torá, você falar do Talmud, você falar do Alcorão e tal, aí pode, mas o cristianismo em específico, cara, a religião mais odiada é o cristianismo, sabe? E não dá nem pra dizer, é porque o cristianismo é o mais influente e tal. Cara, se você for ver, o cristianismo só vem perdendo influência. E o islamismo tem crescido. Então você pensa, se fosse por esse argumento de que, tipo, o cristianismo é o mais influente, então ele naturalmente vai ser o mais odiado. Se fosse por essa teoria, era para o islamismo, conforme ele vai crescendo, e tem crescido pra cacete, tá? Era para ele ser proporcionalmente mais odiado conforme ele cresce, e o cristianismo ser proporcionalmente menos odiado conforme ele vai diminuindo. E tem diminuído. Pelo menos o cristianismo real, né? Tem um monte de gente que se diz cristã aí, mas no fim das contas não pratica porra nenhuma, porque é preciso o arrependimento também. A crença não é o suficiente, sabe? Porque assim, só você professar, só você dizer que acredita, isso até Satanás consegue. Qualquer um pode fazer isso. O arrependimento real é uma das partes mais importantes. E a gente vê que grande parte dos que se dizem cristãos não se arrependem de porcaria nenhuma, né? Do tipo, esse exemplo aí, a guria, porra, roda a vida inteira no carrossel, diz que se arrependeu e vai se casar. Não contempla um celibato, sabe? Não contempla ali uma vida de freira, por exemplo, ou alguma outra coisa. Então não há realmente uma mudança completa de vida, entendeu? Porque o arrependimento é a mudança completa. Você consegue ver que a pessoa se arrependeu quando ela muda da água para o vinho. E essas pessoas que dizem se arrepender, elas só estão com remorso, na verdade, ou seja, medo da punição, medo do julgamento social, e vão lá e criam algum tipo de remendo, sabe? Tipo, eu quero continuar gozando, eu quero continuar transando, mas aqui na ordem, entendeu? Agora pelo certo. Não existe aquela compensação, né? Porra, eu fiz merda, agora eu tenho que compensar isso aqui. Eu tenho que compensar os danos que eu causei. Então, o arrependimento é sempre visível, tá? É sempre visível.
fica muito claro quando a pessoa se arrepende. Mas também não nos cabe o papel de fiscal de arrependimento, né? Mas, novamente, dá pra perceber claramente quando a pessoa se arrepende e ficar, porra, em rede social, se expondo e fazendo dancinha de TikTok e fazendo trend, se maquiando. Porra, isso não é arrependimento nem fudendo, né? E assim, eu não quero cagar regra, não tô aqui cagando regra nem nada, dizendo, você se arrependeu, você não se arrependeu. Eu só tô dizendo uma coisa óbvia, que o arrependimento, ele é claro, ele é muito claro. Qualquer um consegue identificar o arrependimento quando ele realmente acontece. Então, o cristão que não se arrepende, porra, fica claro que o cara não tá seguindo o caminho. E agora, só pra finalizar, eu ia falar sobre dignidade, agora eu lembrei e eu acabei saindo por algumas tangentes, mas vamos falar sobre dignidade. O que é dignidade? É o valor intrínseco, inalienável e moral de todo ser humano. Agora, intrínseco, quando você fala intrínseco, inalienável, sabe? O conceito de integridade física e mental, autonomia, independência de qualquer condição, que esse é o conceito aurélio da palavra dignidade. Você vai se perguntar, tá, mas em relação a quê, entendeu? Tipo, mas Coruja, é respeito que as outras pessoas dão a você. Tá, mas uma sociedade ela pode definir várias coisas como respeito. Por exemplo, uma sociedade socialista como a nossa, isso em todo o Ocidente, acredita que imposto é respeito, sabe? Que ficar te cobrando imposto a troco de basicamente nada é um respeito à sua dignidade financeira, por exemplo. Então você entende que a subjetividade ela inevitavelmente vai levar a algum tipo de deturpação do conceito? E só quem nos dá esse conceito universal é algo transcendental a nós, no caso, o Criador, Deus ou algo, enfim, como vocês quiserem chamar, um conceito universal, sabe, objetivo. É isso que eu quero dizer. Porque o ser humano ele é interpretativo e ele não consegue criar leis universais. E isso já me leva a essa doação do Curujapio, entendeu? Realmente, o cientificismo ele é uma tentativa de negar a essa transcendentalidade, sabe? E acabar criando uma nova religião. Muitos até dizem que seria a religião do anticristo, né? E é justamente o que tem acontecido recentemente. Do tipo, confie na ciência, aí tome a porra da picadinha aí que você não sabe que porra que tem ali, pra uma doença que tem, sei lá, 1% de mortalidade, aí tu tem que tomar 4, 5 doses, dose de reforço, você não sabe nem que porra que tem ali, uma vacina feita às pressas, de várias empresas diferentes, e algumas estão dando miocardite e trombose em jovens de 25 anos. Não, confie na ciência, confie nas autoridades, dê as suas informações, pague impostos, confie na TV, confie nos jornalistas, eles estão fazendo o melhor trabalho, eles são capazes, eles estudaram, eles são capacitados, eles são melhores do que você, confie neles. Bote a foto do seu focinho para acessar um site para baixar mod de videogame. Porra! Isso me deixa puto, mané, na moral. Declare os seus bens para o governo, porque isso vai ser para sua própria segurança, vai ser para diminuir o narcotráfico, a inadimplência, a sonegação de impostos e blá blá blá, vai ser melhor para a economia. Aí tu vê o governo não quer enquadrar o CV e o PCC como grupo terrorista. Porra! É o governo da mentira, né? É a mentira, a enganação e a manipulação. E esse é o papel do anticristo na Bíblia, né? Ele vai mentir, ele vai manipular e ele vai vir como uma sátira ao próprio Cristo, daí o nome, né? Anticristo. Ele vai vir, segundo a Bíblia, como um pseudo-salvador. Ele vai dialogar entre a esquerda e a direita, ele vai resolver a economia, ele vai resolver problemas como o racismo, a segregação, vai unir os povos por algum tempo, né? E depois vai vir a era das tribulações e tal. Essas são as profecias, então tem que tomar cuidado. E, cara, se você parar para pensar, o aceleracionismo, ele contempla tudo isso aí. É mais ou menos o que o que vem acontecendo, né? O governo do anticristo terá uma só língua, uma só moeda, tá? Uma só centralização governamental. E aí você, assim, é a própria natureza humana, é o que o ser humano quer, é o aceleracionismo e a ideologia do inevitável. Então você consegue entender que com a globalização, sabe, com o CBDCs, que é o Central Banking Digital Currency, né, que é o DREX que vão implementar no Brasil e outros países do Ocidente e até alguns do Oriente, como a própria China com crédito social, já estão implementando também ou estão planejando. Isso vai criar uma moeda universal, cara.
O inglês, ele já é meio que a língua universal, né? Basicamente tudo, em todo lugar que você vai, as pessoas já falam inglês. Ou pelo menos tem alguém que fala inglês e é a língua comum, assim, para caso você esteja num país onde você não conhece a língua, onde você não fala a língua, você vai procurar um tradutor que geralmente ele vai a língua comum vai ser o inglês. Então o aceleracionismo, ele contempla as profecias bíblicas não somente por conta da fé, pode ser por conta da fé também, isso não impede em nada, né? Mas também pelo conhecimento da natureza humana e das próprias decisões humanas, do que os próprios seres humanos eles desejam e como eles agem, e a partir da previsão das consequências inevitáveis disso aí. Como é o caso dessa lei de misoginia aí, que está no hype, né? Cara, o que vai haver de consequência inevitável disso aí? É muito claro, cara. Um afastamento entre homens e mulheres, uma inimizade cada vez maior, uma desconfiança cada vez maior, o que é professado, ou não, profetizado, professar é outra coisa, profetizado como a diminuição do amor, né, que é dito na Bíblia ali, o amor das pessoas iria esfriar e tal. Podemos até falar do amor romântico mesmo. Então, agora com o cientificismo, não se confia mais em algo transcendental. Agora é algo subjetivo e algum tipo de filosofia ou ciência própria para você, sabe? Customizada especificamente para você. E isso, inevitavelmente, leva ao aumento do relativismo e a inversão de valores. Toda essa subjetividade, entendeu? É inevitável, cara. É isso que eu digo. Não tem muito para onde correr, sabe? Até porque, assim, se você tem fé na Bíblia, você tem que ser aceleracionista. Não tem opção se não ser aceleracionista. O negócio vai acontecer e tem que acontecer. E se todo mundo sabe que o negócio vai acontecer, acelera para começar a chegar logo, entendeu? Para o ciclo se fechar e o governo da besta aí, do anticristo chegar e depois vir o arrebatamento, a salvação, o governo de Cristo e tá todo mundo feliz. E existe o aceleracionista ativo e o aceleracionista passivo. Tem aqueles que sabem que são aceleracionistas e aqueles que não sabem, mas todo mundo, no fim das contas, ele está no mesmo caminho. Tem gente que, por exemplo, é a favor dessa lei aí e não é a favor dessa lei pelos motivos aceleracionistas, mas ativamente é um aceleracionista. O colapso, até na teologia, ele é generalizado e ele é uma certeza. Então, eu particularmente sou um aceleracionista consciente, porém passivo, lá ele. Eu não ativamente estou votando a favor dessas leis ou agindo de forma às consequências dessas leis levarem aos colapsos que são pontuais, como, por exemplo, essa lei da misoginia vai levar ao colapso dos relacionamentos inevitavelmente. E esse colapso dos relacionamentos pode levar a um colapso econômico, claro, com relacionamentos cada vez menores, com também mulheres sendo expulsas do mercado de trabalho por conta de empregadores ficando com medo, inteligências artificiais substituindo os trabalhos delas também, que são majoritariamente de atendimento e de serviços básicos que as podem fazer. Isso vai dar vai criar um rebuliço na economia, vai dar uma chacoalhada na economia, que pode ser ruim, aí pode ter um colapso econômico, mas não necessariamente um colapso vai ser assim um pandemônio. Vocês veem como tipo assim, meu Deus, está todo mundo passando fome, é guerra, é tiro, porrada e bomba, dedo no cu e gritaria. Não necessariamente vai ser assim. Colapsos são processos de transformação, tá? Sempre, todo colapso é um processo de transformação. Até mesmo o colapso generalizado global do governo do anticristo. Vai ser o governo do anticristo, depois vai vir o governo de Cristo. Então o colapso ele é um processo de transformação. E como todo processo de transformação, até mesmo nível celular no teu corpo, quando, sei lá, você gera hipertrofia, por exemplo, é um processo ruim, é um processo doloroso, é um processo traumático, né? Microtraumas é o que acontece nas suas células aí quando você gera hipertrofia. Então tem essa definição entre aceleracionistas, o consciente e o inconsciente, e tem o ativo e o passivo. E podem haver diferentes combinações entre essas quatro definições. Por exemplo, a mulher esquerdista feminista que é a favor dessa lei, ela é um aceleracionista, mas ela é inconsciente. Ela não sabe que está acelerando o colapso. Mas ela é ativa, ela vai lançar mão, né, dessa lei quando necessário. Se ela puder, ela vai usar essa lei ativamente. Eu nem poderia, né? Porra, só se eu virasse trans. Eu sou consciente de que essa lei vai dar merda, porém eu sou passivo. Já que passaram, eu sou a favor. Passivamente eu fico aqui dizendo, passa, agora vocês vão engolir essa porra.
Aí tem as mulherzinhas dizendo assim: ai, mas isso vai levar os homens a se afastarem da gente, gravando TikTok. Ai, mas vai levar os empregadores a demitir mulheres. Ai, mas vai levar isso e aquilo, as mulheres vão sofrer mais. Sacanagem, né? Ninguém pensa assim: porra, isso é uma merda porque vai levar um monte de falsa acusação, vai diminuir a dignidade dos homens. É isso que eu digo. As próprias mulheres não têm esse conceito de dignidade e liberdade. Elas estão mais longe de Deus. A verdade é essa: mulheres estão mais distantes de Deus. Os homens são os seres mais próximos de Deus que existem, cara. Elas não conseguem olhar para o homem e dizer assim: porra, essa lei vai fuder os homens. Não. Elas pensam: essa lei vai fuder a gente. O homem é consequência, entendeu? Eles que se lasquem. Se a lei ser revogada vai nos beneficiar e, consequentemente, beneficiar os homens também, tudo bem. Mas no fundo o que elas queriam é que as leis beneficiassem a elas e fudessem os homens por consequência. Mas como elas não têm essa opção, cara, tá muito claro nas falas delas, entendeu? Elas não têm essa opção, elas pensam: ah, revoga essa lei, porque assim, vai tirar o pé do pescoço dos homens, mas pelo menos vai desafogar o nosso lado também, né? É uma pena que os homens não vão se fuder, mas eu não quero me fuder junto. Cara, tá muito claro, velho. Porra, que esculacho. Enquanto isso, quem também fica falando... Veja, tem mais homem, inclusive, falando que mas as mulheres vão ser demitidas. Mas agora as mulheres vão sofrer muita desconfiança, ninguém vai querer mais chegar perto de mulher, vocês vão ser prejudicadas. São os próprios homens que tentam resolver os problemas das mulheres e tentam alertar elas e tentam ter esse conceito ontológico de bondade, né? Uma bondade que não é simplesmente tipo: eu não gostaria que isso acontecesse comigo, logo não quero que isso aconteça com o próximo. Não é só isso. Eles realmente acreditam, isso é até belo até certo ponto, mas acaba evitando uma coisa importantíssima, que é o aprendizado, né, de consequências e responsabilidade. Acaba não educando as próprias mulheres. Então, eles estão agindo como um pai, mas como um papai mimado, uma coisa que o próprio Deus não fez com a humanidade. Ele não mimou a humanidade. Comeu do fruto, vai tomar na tarraqueta, parceiro. Tem que aprender, entendeu? Então, eles avisam, os homens falam: cara, se vocês passarem essa porra, vocês vão se fuder. Mas eles ficam depois tentando passar a mão pela cabeça delas. Não, porra, deixa arder, tá ligado? Mas não, coruja, mas depois eles vão piorar as leis em cima da gente, porque se essa lei passar e as mulheres começarem a se ferrar, vão acusar os próprios homens também de aversão às mulheres se eles não quiserem mais se relacionar com elas. E depois vão cobrar mais impostos dos homens para sustentar as mulheres que estão sendo demitidas pelos seus chefes, que estão desconfiando delas, estão com medo das falsas acusações e tal. Cara, porra, pelo amor de Deus, o aceleracionismo explica isso aí. Essa merda vai continuar. Não importa se a lei de misoginia passar ou não, os impostos sobre os homens vão aumentar, tá? As leis ruins contra os homens, a desconfiança, o ódio das mulheres contra os homens vai aumentar, porque os seus senhores aceleracionistas querem. Não é simplesmente, é um ledo engano do conservador. O conservador é merda, cara. O conservador é merda. Porque é o conservador que dá motivos para isso. O conservador é o cavalheirozinho, é o papai que mima a filha, entendeu? É o cara que tem peninha. E pior, esses caras ainda vão contra o que a gente fala aqui. Dizendo: vocês são muito materialistas, vocês são muito egoístas, individualistas, e istas. Parece um bando de esquerdistas chamando o homem de machista e misógino, velho. É a mesma merda. Aí, porra, é por isso que me dá vontade de falar: beleza, você fez a sua escolha, pô. É a mesma coisa do consumo do fruto proibido, tá ligado? Eu não quero cometer blasfêmia aqui e dizer que eu tô em posição de Deus para aplicar a mesma consequência que Deus aplicou na humanidade de ver Adão e Eva comendo o fruto proibido ali. Mas quando eu vejo conservagado, o gadólico, né, o gadólico médio, vindo me xingar, fazer falsa acusação, né, me chamar de viado, porque eu não tenho essa mesma peninha e essa mesma indulgência, esse romance com mulher, porque eles partem dessa... É uma coisa pecaminosa, no fim das contas, se você parar pra pensar, né? Esse romance, esse complementarianismo, essa paixão, essa indulgência a mulheres, e aí ele vem e me ataca, né? Essa piada eu via muito lá no Brasil. Ele vem e me ataca. Porra, eu só quero ver esse cara sofrer, entendeu? As consequências dos próprios atos. Porque é esse cara que vai tomar na tarraqueta. É porque eu já tô livre, eu já não olho mais pra mulher, eu já não converso com mulher além do necessário, eu já tô num país que não tem mais essa lei, já tem uma liberdade de expressão maior, sair fora do Brasil, eu não vou me ferrar nessa brincadeira. Tô no voo céu, tô seguindo a minha. Quem vai se ferrar agora é o gadólico médio, casadinho, o conservadorzinho que tá em debate, que quer conversar com mulher, sabe? Que leva a mulher a sério, que dá valor à palavra de mulher.
É ele que vai tomar uma acusação da lei da misoginia. Então ele tem que se fuder na bunda, cara. Gostoso, com gosto. É isso que o pecado original falou sobre, né? O conhecimento do bem e do mal. E veja só que quem foi que trouxe o conhecimento a Adão? Ela falou: olha, eu comi desse fruto aqui e a serpente me disse que nós não íamos morrer como Deus falou. É por isso que o conhecimento vindo de mulher é um pecado, cara. Por isso que tá na Bíblia: mulheres aprendam com toda a sujeição. Mulher tem que se sujeitar, pô. Mulher não pode ensinar. É bíblico isso aí. Mulher ensinando, mulher criando conceitos, mulher profetizando. É que profetizar não é prever o futuro necessariamente, né? É um papel de liderança, é um papel de guiar e tal, no conceito bíblico. Então, mulher em posição de liderança é satânico, porra, como diria o Renato Amoedo, né? Então, você vê essas conservadoras, você vê mulheres criando leis, né? Mulheres liderando politicamente uma nação. O que que dá? Dá merda, cara. E aí é engraçado, né, cara? Eu vejo essas mulheres conciliacionistas aí, mulheres de direita, né, mulheres conservadoras, dizendo que são conciliacionistas. Porra, eu não acredito nesse negócio, cara. Pelo menos não do jeito que elas dizem, porque assim, como é que mulher se concilia com o homem? Vamos ser sinceros aqui, vamos rasgar o véu, tirar o band-aid. Como é que a mulher faz conciliação com o homem? A gente sabe, porra, é isso que vocês estão pensando mesmo. É dando a xereca, abrindo as pernas. Uma mulher, quando ela quer se desculpar, ela dá pro marido, entendeu? Então tu vê essas mulheres conciliacionistas, conservadoras, que não tem filho, ou tipo, tem um filho, 2 filhos, não tem que ter uma cacetada logo de filho, porque não é para conservar, você não quer conservar? Porra, dá pro seu marido, né? E tem um monte de filho logo. A mulher, ela tem poder de conservação maior do que o do homem. E ela se diz conservadora e não tem uma penca de filho. Porra, não tá conseguindo conservar nem a si mesma, como é que ela vai conseguir conservar o de alguém, né? É aquele negócio, ame ao próximo como a ti mesmo. Tu não tá enchendo teu balde, como é que tu vai encher o do próximo? O máximo que ela pode conservar é ter uma cacetada de filho e ensinar eles o que ela acredita. Então, quer se conciliar? Concilie-se primeiro com o seu marido. Vai dar pro teu marido e dar um monte de filho para ele. Tem que ficar em debate, entendeu? Até porque aí vem dizer essa coisa de Bíblia. Não, porque Deus, porque a Bíblia, porque não sei o quê. Meu irmão, a Bíblia tá escrita lá, cara. Tá preto no branco. Mulheres aprendam em silêncio com toda a sujeição. Mulher conservadora que não se sujeita, isto não existe. Mulher conservadora em posição de liderança, em posição de líder de partido, em politicagem, não sei o quê, isto não existe. Não é conservadora, tá? Mas olha, eu, inclusive, com essa lei passando aí, não quero meu canal caindo, né? Eu estou falando de um conceito bíblico. É uma interpretação bíblica minha. Eu sou completamente a favor de mulheres em liderança. Completamente a favor dessa lei de misoginia aí, porque quem vai se ferrar não sou eu. É a galera que justamente me critica. É o casadinho médio que agora que fica falando de masculinidade, que fica falando de ser alfa, que fica falando de ser líder e homem da casa e tal. Como é que o cara vai ser líder se ele tá com arma apontada pra cabeça? Vai galudão. Vai nessa de encontrar a mulher certa, a mulher que não vai puxar o gatilho da arma do Estado que tá na mão dela. Quem vai se fuder é esse cara. Eu tô de boa, deixa a lei passar, porque ele tem que tomar no anel. Tá lá, conservagado lá, me xingando, dizendo que eu sou extremista, que eu sou materialista, que eu sou paranoico, bitolado, que eu sou estranho. Aí faz falsa acusação também, sofri falsa acusação pra caralho no Twitter, justamente desses caras. Então tá, toma aí, ó. Eles sabem que eles são os que mais vão se ferrar, entendeu? Eu não, filho. Eu já saí do jogo há muito tempo. E outra, eu não acredito em complementarianismo. Eu não tenho essa necessidade de ser complementado, completado, sabe? Satisfeito sexualmente e emocionalmente e até espiritualmente por uma mulher. O gadólico médio, ele não aguenta viver sem casamento, sem filhos, vocação, não sei o quê. Então é ele que tá com o cu na caçapa, entendeu? Deixa ele se arrombar aí. E beleza, agora para finalizar o vídeo, que, porra, mais 50 minutos, né? Finalmente, agora não é shorts, agora é um vídeo decente. Vamos aqui falar sobre o Medinho. Demorei pra caramba pra falar sobre o e-mail do Medinho, mas em primeiro lugar ele pergunta: por que algumas pessoas boas sofrem ou têm finais de vida desastrosos? Isso engraçado, as pessoas se perguntam: porra, se Deus é de todo bom, por que ele não salva as crianças da África? Aí eu digo: tá, e por que você não salva as crianças da África? Entendeu?
Por que você não pega teu dinheiro, faz uma peregrinação pelo continente e sai distribuindo água, distribuindo comida para aquelas crianças? Porque você fica pedindo milagre, mas já parou para pensar que você também pode ser o autor desse milagre? Ai, mas não, porque eu não consigo, porque não sei o quê. Né? Tu não quer sair da sua zona de conforto, não quer perder a sua segurança financeira, não quer gastar esse dinheiro. Eu também não. Só que eu não fico culpando a Deus, entendeu? Eu sei que se a humanidade se unir, ou mesmo se você individualmente agir de forma ativa contra a corrupção do mundo, você consegue salvar muita gente. Então, assim, o conceito de responsabilidade, ele também é um conceito que depende de muita capacidade analítica. Então tem muita gente que é só burra, sabe? Que infelizmente é só burra. E não é burra assim do tipo, ela é retardada ou desprovida de intelecto por questões que estão além do controle delas. Não, são burras, ativamente burras. E assim, tem desastres financeiros em suas vidas, desastres emocionais em suas vidas, por mera e própria escolha. O cara se pergunta, meu Deus, por que eu perdi tudo? Aí foi ver, deu dinheiro emprestado para amigo, ou até para filho, tá? Que dava para ver ali claramente que ia fazer merda, apostou no tigrinho. Mas beleza, esse é o conceito de responsabilidade básica, todo mundo consegue entender. Pelo menos a maioria das pessoas consegue entender. Do tipo, às vezes você faz merda e às vezes você sofre as consequências dessa merda e não tem ninguém a culpar senão as suas próprias escolhas. Mas, por exemplo, o caso de um cara que, porra, tá ali, cara, de boa, tomando uma cerveja no barzinho da esquina e vem um carro e pau! Espatifa ele na parede e ele morre, ou pior, eu não sei o que é pior, né? Vive tetraplégico. Ou, por exemplo, uma criança inocente que é sequestrada, abusada, uma porra dessa assim. Pessoas inocentes ou convencionalmente boas. Por que coisas ruins acontecem com essas pessoas? Por conta do pecado. Dentro da definição, novamente, estou explicando aqui dentro de um conceito teológico, de um conceito bíblico, para os promotores do vídeo entenderem, tá? É o pecado que está entranhado no ser humano. Então, o cara que estava batendo um racha, ou estava dirigindo bêbado, né? A falta de responsabilidade dele ali de fazer uma porra dessa é proveniente do pecado. Ou um abusador de criança, né? Que comete atos nefastos, hediondos e tal. Tudo que ele está fazendo ali é proveniente do pecado. E todos nós temos esse pecado dentro de nós. E assim, esse conceito de tipo, pessoas boas sofrem coisas ruins nas suas vidas e tecnicamente não mereceram isso. Veja, dentro do conceito teológico, nós não merecemos porra nenhuma, tá? Essa ideia de que, tipo, Deus proverá. Cara, teve até um pastor que falou assim, Deus pode te prover e ele pode não te prover, entendeu? Você pode orar pra caramba e pedir a Deus isso e aquilo e não receber porque Deus não lhe deve nada. Cara, a sua própria salvação já é imerecida, entendeu? A graça divina já é imerecida. Tu já está ganhando demais em simplesmente estar vivo. Você não tem direito a pedir nada. Deus dá às pessoas que oram, algumas, tá? Não é simplesmente orar e com toda a sua fé que você vai receber. Mas Deus dá para as pessoas que oram simplesmente porque Ele pode, porque Ele quer, porque dá vontade dele, porque Ele julgou que sim. E é um mistério, tá? Isso aí você não vai desvendar nunca. Mas se você não recebe, tu não mereceu. E é de uma arrogância, de uma prepotência gigantesca o cara achar que só pedir ele vai receber, sabe? Cara, às vezes você não merece. Na verdade, você não merece nem a sua vida que você recebeu, se você olhar do ponto de vista teológico, né? Por conta do pecado e tal, por conta da limpeza do pecado via sangue de Cristo. Então, assim, Deus mandou o Filho dele para limpar os seus pecados. Isso aí já é imerecido. Tipo, é um sacrifício que tu não merecia nem receber, sabe? Então, tu vê assim, porra, uma criança, caralho, foi sequestrada, violentada e tal. Eu não vou dizer que essa criança merecia isso, mas o pecado que está dentro de todos nós é que faz essas merdas acontecerem. E o próprio ser humano, veja que o que Agostinho disse faz sentido. As pessoas elas ficam pensando, porra, que Deus é esse, cara? Que Deus é esse que deixa crianças morrerem, que deixa crianças serem assassinadas e tal. Mas veja, esse é o conceito de livre-arbítrio. Veio um fela da puta, né? Algum Malaquias cheio de sangue no olho, vai e faz uma porra dessa, e tipo, Deus não tem nada a ver com isso. Porque esse foi o livre-arbítrio do pecaminoso. E se você observar ontologicamente, do mesmo pecado que leva ele a fazer esse tipo de coisa, nós estamos cheios, todos nós. Não necessariamente
a mesma força nefasta que faz um cara sequestrar e abusar uma criança. Mas a corrupção advinda do pecado original, que encheu o coração dos homens, né, de maldade, como dito na própria Bíblia. Então isso explica muito bem por que certas pessoas aparentemente inocentes, convencionalmente boas, sofrem do mal que, tipo, não é Deus que pratica esse mal. São as próprias pessoas. E o mal, vamos à definição filosófica de mal e bem, tá? Somente o bem cria, o mal não consegue criar, o mal somente corrompe. Por exemplo, vamos a armas de destruição em massa, uma das maiores invenções destrutivas da humanidade, que é a bomba nuclear. Ela pode ser empregada para o bem ou para o mal. Pode-se dizer, Coruja, mas ela foi inventada com intenções nefastas de dizimar, de praticar um genocídio contra os japoneses e tal. Então a criação dela é fundamentalmente má. A intenção foi má. Sim, mas isso não se aplica à criação em si, tá? A maldade, ela ganha forma no ato. A intenção, o objeto não ganha intenção, entendeu? O objeto, ele não recebe a energia da intenção, se é que vocês conseguem me entender. A intenção é um pecado do indivíduo. Objetos, criações, não possuem intenção própria. Pelo mesmo motivo que quando você atropela alguém, não é o carro que vai preso, é você. Quando você mata alguém, não é a arma que vai presa, é você. Inclusive, esse é um argumento armamentista, né? Porra, armas não matam pessoas, pessoas matam pessoas. Então, o mal corrompe aquilo que já existe. O bem, ele é o princípio criador. Isso, novamente, está na Suma Teológica de Santo Agostinho. Somente o bem cria, logo, isso explica porque Deus é de todo bem, porque ele criou a tudo, né? E isso quebra completamente. Isso é pura filosofia, tá? É pura filosofia que quebra aquele argumento de tipo. Aquele argumento de Epicteto, né? Se Deus é de todo bem, ele não pode ser onipotente. Se Deus é onipotente, ele não pode ser de todo bem. Porque a onipotência compreende a capacidade de mal também, a capacidade de fazer o mal. Não. O mal, ele é a corrupção do bem. É parecido com a sombra e a luz. Não existe sombra. Na teoria, não existe sombra. A sombra, fisicamente, ela não existe. A sombra, inclusive, ela é um mistério físico, um mistério do universo. Ninguém consegue saber o que é exatamente a sombra. Sabe? Ninguém consegue definir a sombra de uma maneira melhor senão a ausência da luz. A sombra é a ausência da luz. Então o mal é a ausência de bem, a ausência de Deus. Então, quando se pratica o mal, você se afasta de Deus. É por isso que, no momento da crucificação, Jesus disse: ó Deus, por que me abandonaste? Ó Pai, por que me abandonaste? Né? Algo assim. E aí as pessoas até se perguntam, pô, como é que o Filho de Deus diz nesse momento onde ele precisa mais do Pai, é um momento que ele mais precisa do Pai, ele diz que o próprio Pai o abandonou. É justamente por isso. Porque para livrar a humanidade dos pecados ali, Jesus foi entregue por Deus para salvar a humanidade de seus pecados. Ou seja, a morte de Jesus Cristo foi a ira de Deus contra o pecador, só que passada para Jesus Cristo, entendeu? Então, tipo, Cristo morreu no nosso lugar para nos livrar do nosso pecado. Não só do meu, do seu, mas de todo mundo, pregresso e posterior. Ou seja, o pecado de toda a humanidade antes de Jesus Cristo nascer e depois dele morrer, até hoje. Inclusive, os próximos pecados dos próximos indivíduos que vão nascer antes do juízo final, todos esses pecados já estão pagos por Jesus Cristo. Porque a vida dele valia mais. A vida dele era tão valiosa, Filho de Deus, né? Era tão valiosa que valia a vida de todos esses bilhões, trilhões de pessoas que já existiram e ainda vão existir. Então, ele pegou todos esses pecados para si. Esses pecados meio que foram transferidos para ele, entendeu? E onde há pecado, Deus não está. Então, Jesus estava cheio de pecado e por isso que ele se sentiu abandonado. Porque Deus não é que Deus teve que sair dali. É porque Deus não estava ali. Não estava com ele. Deus não está com o pecador. Quando o cara ele peca, Deus não está ali. Pela simples definição filosófica de que onde o mal está, o bem não está. Mal e bem não se misturam. É uma lógica booleana, entendeu? É 1 ou é 0. Uma coisa não pode ser os dois ao mesmo tempo. Óbvio. Então, se Deus é de todo bem, ele só é bem, é somente bem. Se o mal está presente, ele não pode estar ali. E não existem outras definições, tá? A regra universal, o universo é booleano, o universo é 0 ou 1, ou é bem ou é mal. Não existe
ah, mas isso aqui é bonzinho, ah, mas isso aqui é um pouquinho mal, ah, isso aqui é malzinho. Não existe isso. Ou é bem ou é mal, parceiro. Não tem outra definição, entendeu? E quando você começa a se desenvolver mais filosoficamente, teologicamente, você começa a entender. Uma atitude, ela não pode ser subjetiva. Uma atitude, ela não tem definições além dela ser considerada boa ou considerada ruim. Então, essa relativização do tipo, ah, mas não é bem assim, porque a gente tem que ver se é má pra quem, é boa pra quem, a gente tem que ver... Não tem essa. Ou é boa ou é ruim. A atitude, ela só tem essas duas definições. Qualquer coisa nesse mundo só tem duas definições. Ou ela é boa ou ela é ruim. Já desenvolvemos aqui nesse vídeo o porquê da subjetividade ser uma merda, porquê que é preciso de uma definição ontológica de moral, de dignidade, de liberdade, de bondade, etc. Então, a inocência, eis aí. A inocência, isso até é dito pelo o outro promotor de vídeo aqui, o Oblizeiro, fala sobre liberdade, ela só vem sobre uma definição de inocência. Ele diz que é necessário um estado de inocência no princípio da liberdade. A liberdade precisa inicialmente ser inconsciente para ser válida, visto que conhecer a sua própria liberdade antes de usá-la a torna algo obrigatório a se usar. O que faz sentido. Se você sabe que você é livre, você agora está determinado a ser livre, né? Aquela coisa de o homem determinado e livre de quem mesmo? Acho que foi Sartre que disse isso, né? A filosofia existencialista de que, tipo, você é obrigado a ser livre. E se você é obrigado a ser livre, então você não é livre da sua própria liberdade. Vocês estão conseguindo me entender? Isso aqui parece filosofia de botequim. Então, a inocência da liberdade... É por isso que eu disse que hoje não somos totalmente livres, porque nós temos o conhecimento do bem e do mal, nós temos conhecimento da nossa própria liberdade nesse sentido. Então, a liberdade, quando ela é uma opção, ela não é bem liberdade, né? Quando você conhece o bem e o mal, quando você conhece o mal, novamente na lógica booleana do 0,1, quando você sabe o que é o mal, você já está propenso ao mal, porque ele começa a existir para você. Pense, por exemplo, sabe quando você era moleque e você via as menininhas da sua idade, tipo assim, você tinha 7, 8 anos e você não tinha desejo sexual, obviamente, e por isso as menininhas eram meio que sei lá, um incômodo para você, porque elas eram chatas, porque elas gostavam de coisas que você não gostava, porque elas eram muito frescas e choravam demais e não gostavam das brincadeiras que você gostava, então elas eram só umas criancinhas diferentes, as quais você não gostava de brincar, sabe? Só que depois que você começa a desenvolver a sua sexualidade, você começa a ter atração física pelas meninas, as mulheres ali, a sua concepção sobre mulheres muda. Eu não estou dizendo que isso é necessariamente mal, ontologicamente mal, mas agora que você conhece a sexualidade, esse mundo se desperta para você e você simplesmente não consegue se livrar disso, você não consegue mais voltar ao estado de inocência. A inocência, ela não é recuperável. Essa é a zica, entendeu? Depois que você conhece algo, você nunca mais vai conseguir deixar de ver esse algo, né? Você não consegue desver. É tipo quando as pessoas elas veem, sei lá, você tá andando pelo Twitter e vê uma porra de um post bizarro, sinistro, e aí as pessoas ficam postando aqueles memes do Homer jogando cloro no olho, ou ficam falando, ai meu Deus, como eu faço para desver isso e não sei o quê. Pois é, a mente quando ela se expande, como dizia Einstein, ela não volta pro lugar. Então quando o ser humano conheceu o bem e o mal, fudeu. Só quem pode conhecer o mal de verdade é o próprio Deus. Aí você se pergunta, pô, coruja, mas se Deus é de todo bem e ele conhece o mal, então ele sabe o que é o mal, ele é propenso ao mal. Meu amigo, Deus é Deus, ele é capaz de tudo, ele é onipotente. Você não é, entendeu? Quando você conhece o mal, foi até o que o próprio Criador falou. Se você comer desse fruto, você vai conhecer o bem e o mal, e você não está pronto para conhecer o bem e o mal. É que nem um pai quando ele fala, por exemplo, porra, não vai para essa festinha, não usa droga, não faz essa merda, porque se você fizer, não pode voltar. Tu não vai conseguir voltar, tu vai se cagar todo e sua vida vai por água abaixo daqui até o infinito. Você não vai conseguir se salvar disso aqui. Por isso que só Deus consegue salvar a humanidade do mal que ela conheceu ao comer o fruto proibido. Aí também tem outras críticas que ateus, agnósticos fazem do tipo, mas se Deus podia evitar, por que ele botou o fruto? Por que o fruto era vistoso, como é dito na Bíblia, né? É de uma forma até tentadora, né? Dito que o fruto era muito bonito, até vistoso. Então por que Deus fez um fruto vistoso? Ele já queria que o ser humano, a crítica é dita, né? Ele já queria que o ser humano comesse do fruto e fizesse merda, não sei o quê. Assim, dá pra passar horas
dialogando, debatendo sobre teologia. Porra, pelo amor de Deus, esse vídeo já passou de 1 hora. Calma aí, eu também tenho vida, eu também tenho que viver, né? E aí o Oblezeiro aqui continua. Se segue que a percepção do bem e do mal não teria vindo do objeto da maçã, que não é maçã, é um fruto proibido. As pessoas... É um fruto, né? As pessoas associam a maçã porque, sei lá, a maçã é vistosa, a maçã é vermelha. Tem gente que diz que a maçã, quando cortada ao meio, parece uma xereca, e aí dizem que o pecado original, na verdade, foi o sexo. Sei lá, o povo inventa. Não é dito que o fruto proibido é uma maçã, ou era uma maçã. E daí ele diz, se segue que a percepção do bem e do mal não vê... Eu vou deixar esse texto para vocês em algum lugar aí, provavelmente na descrição, no comentário fixado e tal, para vocês lerem por completo. Se vocês quiserem, tá? Talvez no fundo do vídeo, sei lá. Ele diz, se segue que a percepção do bem e do mal não veio do objeto do fruto, mas sim da percepção do poder de desrespeitar ou rejeitar regras, decisões e determinismos de um terceiro. Veja que a liberdade aqui não molda a regra de todo o universo. É parte das regras. Muito menos seria algo como fazer o que quiser, que seria análogo à onipotência. Mas sim poder para escolher em princípio entre acordo ou desacordo com Deus, que deriva em escolher ou não usar a liberdade. Então, o conceito de onipotência é a lei de Telema. Faça o que tu queres, vai ser tudo da lei. Se Deus é onipotente, então ele é capaz de fazer o mal? Ele pode fazer o mal. Ele escolhe não fazer o mal. Deus é de todo bem porque ele escolhe não fazer o mal. Então isso quebra a crítica de Epicteto, né? Se Deus é de todo bem, ele não é onipotente. Se Deus é onipotente, ele não é de todo bem. Não, Deus pode fazer o mal. Se ele quiser, ele faz o mal. Ele vai e mata todo mundo, destrói, não sei o quê. Muitos dizem que o dilúvio, as ursas lá... comendo as crianças que zoaram de Eliseu ser careca, né? Foi Eliseu? Dizem que aquilo ali é o mal de Deus. Mas Deus escolhe ativamente não praticar o mal, porque ele é de todo bem. O que cria um paradoxo até mesmo, se você parar para pensar. Porra, se Deus é de todo bem e ele começar a fazer o mal e o mal é a ausência de bem, então Deus estaria abrindo mão de si mesmo praticando o mal. Logo, ele não seria mais Deus. Aí você entende o conceito de demônios e do inferno, que é a ausência completa de Deus, o abandono completo de Deus. Onde você abandona, quando você abandona por completo a Deus, a disrupção completa com Deus, aí só tem merda. Aí é o inferno, é o lago de fogo, é todo mundo sofrendo, não tem uma gota de água, aí é papo assim de coisa de filme mesmo. Tem a doutrina do inferno. O inferno ele é tipo aquela coisa de filme mesmo, cara. É todo tipo de maldade que você conseguir imaginar. É estupro, é morte, é sangue, é facada, porrada, bomba, tiro. É todo tipo de coisa ruim. Tudo aquilo que não é bom está no inferno, né? Então, para concluir, depois o Oblezeiro aqui entra num assunto sobre justiça e liberdade. Cara, o texto dele é muito, muito grande, tá? Eu dei uma resumida brutal aqui, porque, porra, se eu fizesse, assim... É um texto muito rico, é um texto muito bom, interessante o que ele escreveu. Mas se eu ler o texto dele aqui e abrir uma exceção para ele, porque eu boto a regra de 2.500 caracteres, eu teria que abrir uma exceção para todo mundo, né? E aí ele entra aqui num assunto interessante sobre justiça e liberdade. Ele fala que valores positivos têm raízes no respeito ou no favor à liberdade do indivíduo. É por isso que a moral mais, na minha opinião, a moral mais próxima de Deus é a moral libertária. Porque o libertarianismo ele imperou no Éden. Né? Os seres humanos, Adão e Eva ali, eles tinham a oportunidade de fazer a merda que eles bem entenderem, e eles fizeram, né? Mas existem consequências. Então, na minha opinião, eu não vou chegar a ponto de dizer que a moral divina é a moral libertária, mas eu acredito que a moral que o ser humano consegue criar mais próxima de Deus é a moral libertária. Porém, o libertarianismo não é essa merda de libercom, aí, liberal conservador, não sei o quê, meio telemista. É bem complicado porque a lei de Telema ela é anticristã, né? Ela é uma sátira do cristianismo. Traz o livre-arbítrio, só que ele distorce o livre-arbítrio de uma maneira irônica, satírica. Do tipo, faz o que você quiser aí. Só que tá botando, na verdade, omite a questão da consequência justamente para levar as pessoas ao pecado, à destruição e às consequências nefastas inconscientemente ou inadvertidamente. Então, é muito importante levar em consideração a liberdade, o livre-arbítrio cristão, onde você faz o que você quiser, mas se você fizer merda, haverá consequências. Então, o mais justo é aquele que avisa das consequências, que te dá a opção de fazer o que você quiser e que aplica as consequências prometidas
caso você transgrida a lei. Foi justamente o que Deus fez com a humanidade no Éden. E através dessa moral libertária, que é uma moral, eu não vou dizer similar à moral divina, isso seria muita prepotência, mas é como nós interpretamos a moral divina quando nós lemos o arco do Gênesis, o arco do Éden, né? Quando a gente interpreta essa moral, a gente entende que o mais próximo que chegamos dela é justamente da liberdade e o direito à propriedade, o direito à integridade física, o direito à autogerência, autodeterminação e autonomia dos próprios indivíduos, né? Então, esse conceito, esse respeito à liberdade do indivíduo parte de uma interpretação da moral ontológica, da moral transcendental divina. É por isso que eu digo que quando você abre espaço para subjetividade, entra-se no relativismo. Então, a moral ela precisa ser objetiva, entendeu? Mas continuando aqui, as perguntas do Medinho. Ele pergunta: a época de Jesus era bem diferente da nossa atual, em que casamento e sexo eram sagrados. Não era, tá? A época de Jesus, se pá, era tão ruim ou até pior. Porra, Sodoma e Gomorra, Babilônia. Quando eu digo ali ao redor, né, da época de Jesus, não exatamente nos 33 anos de vida de Jesus, mas a época é que a Bíblia também contempla tempo pra caramba. Mas ali mais ou menos entre 300 a.C. até 300 depois de Cristo, aqueles 600 anos ali, cara, era prostituição, infantil até mesmo, era estupro, era morte, era adultério, porra, coisa ruim pra cacete. Incesto, até na Bíblia, né? A Bíblia tem incesto, a Bíblia tem traição, a Bíblia tem estupro, a Bíblia tem tudo, cara. Porra, a história de Davi, tu já leu a história de Davi? A história de Davi é um Game of Thrones do caralho. Tem uma série que me foi recomendada, eu não assisti ainda, que se chama Casa de Davi, da Prime Video, que lançou ano passado, 2025. Que é um Game of Thrones bíblico, velho. É traição, estupro, morte, incesto, é coisa bizarra, só coisa sinistra acontecendo. Então a Bíblia tem muita coisa bizarra. Então vocês acreditam assim, o casamento na época da Bíblia era sagrado, era santo, o sexo era sagrado e santo. Não, o cristianismo, assim, na época da Bíblia não. O cristianismo ele traz, como C.S. Lewis explicou naquele livro fenomenal, que foi um dos livros que me evangelizou praticamente, né? Ou pelo menos foi o início do meu evangelho, que foi aquele Cristianidade Pura e Simples, né? Eu ouvi em audiobook ele por completo, mas eu tive o primeiro contato com não é sketch, né? É uns videozinhos animados, assim, explicando do porquê e como o cristianismo, ele sacralizou o sexo e o casamento, que é uma coisa que nenhuma outra religião conseguiu fazer. Nenhuma outra religião sacralizou tanto o sexo e o casamento. Tipo, o casamento nas outras religiões, nas pagãs, era mais um acordo entre um homem e uma mulher ali para simplesmente fazer a sociedade funcionar. Não tinha realmente algo transcendental, sagrado. No máximo, uma coisa ritualística ali em relação a deuses da fertilidade, deuses do sexo, do amor, sei lá, mas não algo ontologicamente sagrado. Então a Bíblia, ela sacraliza a união, inclusive a união carnal, e tem até aquele livro lá que Salomão escreveu para uma das suas amadas, lá, a concubina preferida dele, concubina não, né? As esposas dele lá, que ele teve 700 esposas e 300 concubinas, não, 700 concubinas e 300 esposas. Ele escreveu Cânticos, né, que é uns poemas eróticos lá, que é paralelo à Bíblia. Obviamente não está na Bíblia, né, mas é paralelo à Bíblia. E aí ele ficava venerando o corpo dela, dizendo que, porra, os pés dela eram bonitos e que ela tinha peitão. As paradas dessas, assim. Só que com uma linguagem muito mais erudita, né. Então, o Cântico dos Cânticos, ele vamos botar assim, é um poema erótico bíblico. Então, a Bíblia, ela não nega o eroticismo, ela não nega a sexualidade, ela não nega o desejo, mas ela tenta trazer um conceito de dignidade, de ética, de sacralização, de sagrado ao sexo, né? Com a união, com a fidelidade, com a virgindade, com o amor, com a decência, com a privacidade. E toda essa porra aí. É por isso que eu digo a vocês que vocês, quando têm ojeriza de corno, né? Porra, ninguém aqui quer ser corno, né? Então todo mundo que tem ojeriza de corno tá partindo de uma moral cristã, sabe? Porque foi a Bíblia que criou essa ojeriza a corno.
de certa forma. Não necessariamente é ojeriza, mas é um subproduto, sabe? Do pecaminoso ato do adultério. Então, quando você zoa um corno, quando você não quer ser corno, quando você se revolta contra um adúltero ou uma adúltera, você está partindo dessa moral ontológica, né, transcendental, colocada no casamento, na sacralidade do casamento. E quando você lê o Cântico dos Cânticos, cara, o negócio ele não é brincadeira, não. Os caras, eles falam, assim, o Salomão, eu acho que foi escrito em conjunto com a Sulamita, né, Cântares, o livro de Cântares lá, foi escrito por Salomão e a Sulamita. Era basicamente umas cartas eróticas que eles mandavam uns pros outros. E é um hino, né? É tipo assim, e os caras são bem explícitos até mesmo, entendeu? Então a Bíblia ela não nega em momento nenhum. Até eu diria até que Deus, o próprio Deus, não nega o desejo carnal, a vontade de fazer sexo. Só que não é bagunça, entendeu? Deus quer que essa coisa aconteça, ele não só permite como quer que aconteça, mas não é na bagunça, não é na base da sacanagem. Tipo, engraçado. O homem Davi cometeu um estupro, basicamente, né? Com aquela Betseba. Então você vê que a Bíblia também ela é cheia de pecado. Tipo, Davi, o homem mais próximo de Deus. Não é bem o homem mais próximo de Deus, não é o Chaka de Virgem lá do Cavaleiro do Zodíaco, não. É o homem cujo coração está mais inclinado a Deus. Um negócio desse que é dito na Bíblia, né? Eu pesquisei aqui. O homem segundo o coração de Deus. Ele cometeu um estupro, velho. Praticamente é um estupro aquilo ali, né? Com Betseba. E ele viu a mulher de um soldado dele tomando banho. Daí ele, se apaixonou por ela. Mandou chamar ela para ele praticar o ato. Ele se apaixonou por ela e ainda tentou... Ele basicamente matou aquele soldado, né? Botou ele pra ir pra uma missão suicida lá e o cara morreu. Porque ele queria ficar com ela. Aí o rei Salomão também era um mulherengo da porra. Tinha um harém de 1000 mulheres. E aí depois ele acabou se perdendo ali, começou a ir pra religiões satânicas, né, pagãs lá, e começou a fazer sacrifício de criança. Foi tudo muito influenciado pelas esposas dele, veja só, né? Pelas esposas estrangeiras, pagãs que ele tinha. Várias crises políticas que tinham ali também, estava rolando ali no reinado dele, uma merda, aí virou idólatra. Se afastou por completo de Deus, sabe? E o cara escreveu um livro que tá na Bíblia, né? De Salomão, e o Cântares e tal, e tá na Bíblia, e é muito bonito o hino, e basicamente ele fundou o eroticismo bíblico ali. Então, a Bíblia, cara, ela é cheia de pecador. Os patriarcas também tinham várias concubinas. Tipo, ninguém tá limpinho ali não, tá todo mundo sujo, tá todo mundo na merda, né? Todos nós estamos nessa merda, então é complicado. Então, assim, continuando aqui a questão do medinho. Ele pergunta, como alguém temente a Deus deve se comportar perante a isso? Não vejo como uma violação às leis básicas de Deus, a menos que seja algo envolvendo violência, mentira ou sabotagem, mas é só uma visão inicial. Eu não entendi exatamente o que ele quis dizer aqui nessa questão de violência, mentira ou sabotagem. Eu não sei se ele está falando a respeito de sexo casual, não sei. Assim, a Bíblia ela não é explícita por motivos óbvios e ela não é também muito clara a respeito do que pode e o que não pode em questões sexuais, mas é basicamente assim, meio que tá liberado, tá tudo liberado desde que esteja no casamento. Não tudo, né? Porra, não vou dizer tudo. Mas a questão da Bíblia é muito mais aquela questão do casamento, o leito conjugal e um conceito de dignidade, tá? Um conceito de liberdade e de bondade ligados a Cristo. Então, sim, de fato, não existe estupro conjugal, né, dentro do casamento cristão, mas existe o conceito de liberdade. Existe o conceito de bondade, onde você vai entender se, por exemplo, o marido, ele tá cansado no dia, ou a esposa ela tá com dor. Então não é simplesmente você fala, a mim você não nega, né? Como diria como é que é o nome dele lá, porra? O Calvo do Campari, né? Ou o Coronel Jesuíno, deite que eu vou lhe usar. Tecnicamente, a mulher nem o marido têm o direito de negar-se um ao outro, mas cabe também uma sensibilidade e um bom senso de ambas as partes. Então é aquele ditado, né? Eu entendo quando o cristão ele diz isso. Até quando tu tá transando, Deus está ali, ou pelo menos você quer que ele esteja ali na questão do bem. Eu sei que parece meio estranho, tem alguém me assistindo transar. É que assim, você está sendo vigiado a todo momento. O bem, ele é isso, né? Se você começa a praticar o mal, aí Deus não está ali. Então meio que você quer que Deus esteja ali. Bom, enfim, aí já começa a entrar no assunto um pouco mais sensível, mais constrangedor, mas eu acho que era essas questões que ele tinha aqui. Depois ele pergunta assim, uma pessoa ateia que não faz mal aos outros e pratica o bem também seria salva e iria ao reino dos céus.
Não, já falei que não, né? Se você não acredita e não professa a Jesus como seu único Salvador e Redentor, tu vai pro inferno, tá fudido. Então é isso, senhores, 1h20 de vídeo aí, estava cozinhando, né, quase uma semana aí que eu fiquei sem postar. Espero que vocês estejam satisfeitos. Deixando muito claro aí, se eu cometi heresia, se eu falei merda, eu ainda estou estudando, tá, Então me perdoem, inclusive os católicos aí que vão encher meu saco pelas críticas que eu fiz ao catolicismo. Pode ter certeza, puta, taquei pedra num vespeiro. Mas foda-se, essa é a minha opinião sem filtros aí pra vocês. E assim, eu não posso cair na falácia de autoridade, né? Do tipo, não, eu preciso estudar ainda mais para dar a minha opinião. Porque quando seria o limite? Quando é que eu vou estar pronto para dar a minha opinião? Então, eu admito que eu não estudei nem próximo do suficiente que eu preciso estudar ainda para entender o cristianismo de forma satisfatória, mas essas promoções estavam aqui, então eu não sei quando eu vou estar pronto para dar uma opinião a qual eu possa dizer assim, porra, eu tenho certeza do que eu estou falando. Então, a vocês que acompanharam até aqui, um forte abraço. Lembre-se de ter sabedoria e consciência. Sempre vejo vocês no próximo dia, que eu coruja e até mais.